Pessoal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Tchau. Estou estreando hoje um podcast diferente. Eu cubro segurança pública há 27 anos. E aqui os dois lados vão ter espaço para debater e colocar suas opiniões. Na estreia, convidei 2 deputados estaduais com opiniões bem distintas em diversos e polêmicos assuntos. Rodrigo Amorim, carioca, 44 anos, advogado, deputado estadual pela segunda vez, atualmente pelo PTB. Nas eleições de 2018, foi o deputado estadual mais votado, 140 mil votos. Professor Josemar, nasceu em São Gonçalo, 47 anos, professor de Geografia. Primeiro mandato dele como deputado estadual pelo PSOL. Foi o segundo vereador mais votado em São Gonçalo em 2020. É de conhecimento público que os dois vêm debatendo no plenário da Alerj de uma maneira bem polêmica, confusão, briga, discussão. E o professor Josemar alega, na opinião dele, que essas operações policiais nas comunidades, deputado, genocídio? Primeiro, saudar aos ouvintes, aos telespectadores, ao Eduardo Tchau, ao Rodrigo Amorim e a todos que nos acompanham. Quando nós afirmamos que existe um genocídio do povo negro e também do povo indígena, nós nos referenciamos na história da sociedade brasileira e na divisão clara, típica de como o racismo se estruturou no nosso país. As ações que são feitas e que foram intensificadas, inclusive, durante o último período, mostram que há um alvo. Um alvo é o corpo preto, é o corpo negro, principalmente jovens da periferia. Observamos aqui qual é o resultado dessas chacinas que são feitas. Nenhum. Apenas um número de mortes, colocando em risco a população das áreas periféricas e das áreas, inclusive, conflagradas e controladas pelo tráfico. Enquanto isso, nós deixamos de fazer o debate central, que é o debate da inteligência, que é de acompanhar por onde realmente a droga chega, por onde chegam as armas. Então, do nosso ponto de vista, temos que mudar a forma como debatemos e como construímos a segurança pública no nosso Estado. Não basta atuarmos de uma lógica intensiva, naquela lógica que a gente não preserva a vida das pessoas e não preserva aquilo que é de fundamental na sociedade, que é o direito ao livre transitar e se manter. Então, há um conteúdo diferenciado que faz parte do racismo estrutural que existe na sociedade. Perfeito. Deputado Rodrigo Amorim, é preciso rigor nessas operações? O senhor tem uma opinião diferente. É preciso rigor, a gente está numa guerra, e era uma guerra para trazer soluções. Então, a gente sabe, e aqui não tem nenhum inocente, todos nós que vivemos e conhecemos o Rio de Janeiro, a gente sabe exatamente a realidade do tráfico, das milícias, das áreas, das comunidades, é um termo que eu rejeito, inclusive, porque favela tem que ser chamada de favela. Essa história de criar novas palavras ou usar palavras com outros fins é algo que a esquerda utiliza bem e que eu refuto com veemência. A gente conhece a realidade das favelas, conhece o que o narcoterror leva para essas comunidades, para essas localidades, a destruição das famílias. Então é evidente que o Estado precisa agir. A polícia militar, as nossas polícias são a última fronteira com o caos. E um argumento que eu refuto essa tese, ao meu ver, um tanto quanto estapafúrdia de genocídio do povo negro, muito menos do povo indígena, é o seguinte: imagina uma operação, você que tem experiência na cobertura jornalística dessas operações, imagina você que mora numa favela, uma operação policial, onde vai entrando uma guarnição da polícia militar, é ofendida, atacada com armas de guerra por criminosos, inicia-se o tiroteio, e aí num determinado momento o comandante da guarnição falou: para tudo. Não revidem porque aquele traficante que nos está atirando com um fuzil é branco. E nossa missão é apenas exterminar o povo negro. É inconcebível, não existe essa história, essa conversa fiada, essa narrativa política de querer transformar o combate ao crime, o combate à droga,
que dizima famílias numa narrativa mentirosa, estapafúrdia, de querer nos colocar um contra os outros e simplificar a história como se fosse tão somente uma guerra racial. Então é nesse aspecto que eu refuto com veemência esse argumento. Não, eu vejo aqui a fala do colega. O colega ele desconsidera alguns aspectos que são centrais. Primeiro, é o do próprio debate sobre as drogas e do próprio debate sobre o tráfico de armas. A maconha não é plantada na favela, na comunidade, como o colega queira escolher, assim como as armas não são ali fabricadas. O debate é muito mais profundo. Existe toda uma cadeia, né, que eu vou chamar de cadeia produtiva, da relação do narcotráfico e também, né, do uso da violência enquanto instrumento comercial. E aí, a proposta do colega, sendo muito respeitoso com ele, né, embora ele, né, geralmente não é tão respeitoso assim com os seus opositores, ele trabalha dentro da lógica da ostensividade, da intensividade da violência. E dentro dessa lógica da intensividade da violência, ele trabalha apenas no ataque à ponta, ao comércio varejista, que lá está na ponta. Mas não se discute, e ele não se propõe a discutir, aquilo que é central, que é o quê? Que é a produção, né? Que é o plantio, que é o refino, que é a distribuição. Ou seja, quando nós falamos que tem que se privilegiar todo o trabalho de inteligência para fazer o combate ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas, nós falamos disso. Porque o que acontece, na verdade, Rodrigo, Eduardo e todos que me acompanham aqui, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma política de enxugar gelo. Porque vai ali na comunidade, faz as ações não terminam com a opressão sobre o morador, sobre a comunidade, sobre a periferia, e a gente fica aqui defendendo um setor da sociedade, conforme o Rodrigo Amorim aqui colocou, defendendo mais violência sobre o setor. Nunca vi, né? Eu nunca vi umas ações mais ousadas e mais permissivas que vá, de verdade, combater aonde está o centro. Existe, Rodrigo, existe, Eduardo, existe demais ouvintes que nos veem. Existe uma rota internacional da droga e esse debate à extrema-direita do colega que está aqui representado pelo colega não apresenta. Esse é o debate que a gente tem que fazer. E não apenas ir lá na ostensividade, combater a ponta, numa política de enxugar gelo que não resolve o problema. Então, eu acho que nós temos um debate muito mais profundo. Muito mais profundo. A arma, ela não é fabricada na favela, na comunidade. A droga, ela chega, ela é ponta final de um processo, na qual a gente tem que debater com muito mais responsabilidade. Então, na realidade, se me permite, nós temos dois assuntos a tratar efetivamente. Primeiro, a gênese do porquê o narcotráfico, o narcoterror e as próprias milícias chegaram onde chegaram no estado do Rio de Janeiro. A gente tem um universo mapeado de 1.413 localidades no estado do Rio de Janeiro dominados ou pelo narcoterror ou pela milícia. O narcoterror com as suas diferentes facções que brigam entre si e a milícia, sendo que cerca de 80% dessas localidades dominadas de território do estado do Rio de Janeiro, onde o cidadão não pode adentrar, onde, a não ser que seja ministro, que vá lá sem escolta, sem nada, ou então que seja militante do partido do professor Josemar. Aí pode entrar numa boa. Mas o cidadão normal não consegue adentrar essas localidades. É um espaço do território do Rio de Janeiro dominado por facções criminosas. Então esse é o primeiro ponto de partida. Claro que existe uma gênese histórica de como começou o narcotráfico, por que essas localidades hoje abrigam esse cometimento de crime. Por outro lado, fica aqui a minha repulsa a essa narrativa, que eu repito, insisto nessa tese, é uma narrativa de cunho político, sobretudo do PSOL. O PSOL que teve a sua origem junto ao PT, na década de 80, 90, quase todos eles são ex-militantes do PT, e por algum motivo brigaram entre si e resolveram criar um partido que, ao meu ver, ele tem a dicotomia, a hipocrisia, a mentira no próprio nome, porque um partido não pode defender ao mesmo tempo socialismo e liberdade. São figuras completamente antagônicas, esse é o ponto de partida. Depois, é fundamental, sem qualquer hipocrisia, sem qualquer apelação política, que a gente entenda que o Rio de Janeiro, assim como o Brasil, é uma população miscigenada. A gente tem uma história recente, de pouco mais de 100 anos,
Ou seja, a minha avó, a sua bisavó, há 3, 4 gerações atrás da nossa, havia escravidão no Brasil. Uma escravidão africana, negra, de povo negro. E aí, claro, que após a libertação dos escravos, num processo sociológico, que tem como figura central a Princesa Isabel, que eles refutam também, eles não conseguem enxergar que a Princesa Isabel é a heroína do povo negro. Ficam criando outras narrativas, outros elementos, outros personagens. E a outra característica que o partido dele faz, eles tentam pegar personagens brancos que eles entendem que tiveram um papel histórico e transformar esses personagens em negros. Pegam personagens brancos que foram fundamentais para toda a história e toda a questão racial, como a Princesa Isabel, e botam no ostracismo, no anonimato. Mas essa é uma outra questão. O fato central é que, num processo sociológico, essa população que era escrava, ela obviamente ela começa na pirâmide mais baixa, mais basilar, no patamar mais basilar da sociedade, e é um processo que demora décadas para que esse indivíduo possa ascender a questão social. E, por óbvio, não é só no Brasil, no Rio de Janeiro, assim como em qualquer periferia do mundo, qualquer lugar do mundo, num país desenvolvido ou não desenvolvido, por óbvio que as periferias, e que tem razões para que essas periferias sejam ocupadas por uma população inicialmente, predominantemente negra, que esse local seja o local mais propício para um ambiente de crime. Mas eu digo predominantemente negra porque na questão do êxodo rural, um fenômeno que o Brasil viveu, a gente teve o embranquecimento dessas comunidades. A Rocinha, por exemplo, o êxodo rural consiste naquele nordestino, na década de 80, que queria viver o sonho do desenvolvimento, via pelas telas da televisão, achava que chegaria em São Paulo, no Rio de Janeiro, e teria uma nova vida. Esse pessoal veio para cá, quebrou a cara e ficou marginalizado numa comunidade, numa localidade, numa favela, que não tem serviços sociais, que está à margem da sociedade, portanto, um ambiente muito mais propício ao cometimento de crime, ao enfrentamento e à morte, seja do policial, seja do criminoso, e que, dos dois lados, há policiais, em sua maioria, negros, e há criminosos, que, infelizmente, muitas vezes, também são negros. Agora, professor, dentro dessa resposta do Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta, que o senhor pode introduzir também. O Rio de Janeiro acabou em relação à violência? Tem jeito? Não tem mais jeito? Eu cheguei a falar que não tem mais jeito o Rio de Janeiro. Qual é a tua opinião? Não, boa pergunta, mas eu quero antes destacar que o Rodrigo, quando fala de milícia, ele fala com autoridade, né? Com a autoridade de quem viveu junto ali a família Bolsonaro e outros, né? Como um especialista do assunto, né? Como alguém que é especialista do assunto. Agora, eu quero falar duas coisas. Duas questões. Violência. Sobre a questão da violência, mas eu quero voltar aqui ao assunto dele e vou falar da violência especificamente. Primeiro, o Rodrigo Amorim, ele também faz aqui um certo sofismo, né? Quando ele fala da questão racial. Não vou falar que ele, por o fato dele não ser negro, não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que todo debate tem que ser feito e ele tem o direito aqui de se posicionar. Mas ele se equivoca em dois aspectos. Primeiro, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, em 1888. O texto da Lei Áurea, de 13 de maio daquela data, num domingo, em homenagem ao nascimento da bisavô da Princesa Isabel, o Dom João VI, ele só tinha 2 artigos. Talvez se você estivesse lá na CCJ, existisse a CCJ naquele momento, você construiu um conjunto de emendas, porque o texto não contempla nada na vida social do povo negro daquela época. Tá vendo como eles não gostam da Princesa Isabel? Eles refutam os personagens brancos. Não é questão de refutar, mas é de fazer o retrato histórico real. Eu tô falando de você. Se você fosse da CCJ hoje, atuasse na CCJ como você atua, lá naquela época, aquele texto teria que ter várias emendas. Essa é a primeira questão, até porque você, num outro podcast, disse que você na CCJ é muito rigoroso, que você é um bulldog de fraldas na CCJ e fora da CCJ essas provocações, tá vendo, Tchau? Você acaba sendo. Esse tipo de provocação é assim que o pessoal age, é provocando, é assim que eles agem dessa forma. Mas a discussão tá boa. Provocações, provocações dos outros lados, mas ele não respondeu o porquê que ele defende o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo. Como é que vocês fazem isso? Se tiver e ouvir, tiver capacidade de ouvir e rosnar menos, você vai ouvir. A questão é a seguinte, essa é a primeira questão, né? Aquela abolição não resolveu os problemas estruturais do país. E não foi o único ponto. Porque se você pegar os livros de história,
que inclusive eu posso até te dar alguns para a gente poder dialogar na mesma direção, você vai ver que teve pressões internacionais, teve organização negra, né, de vários quilombos e de abolicionistas, inclusive alguns brancos. Teve leis que foram gradativamente desmontando a escravidão no Brasil, como a lei do ventre livre, a lei da cota de terras e outras leis. Então a Lei Áurea ela é parte de um processo final que apenas 7% da mão de obra era escrava naquele momento. Só para Vossa Excelência saber, eu acho que talvez, assim, quando eu vi você falar de milícia, você falou com muita propriedade porque você andou ali junto com a família Bolsonaro e com os milicianos. Agora, quando você andar com a milícia, você vai entender a questão racial com mais premência. Mas ele tem o direito também de se defender nessa questão. Fica chateado, né? Porque o PSOL, além de ser o partido da incongruência, é o partido que tem na Assembleia Legislativa a bancada da droga. E é legítimo que a política tenha as suas bancadas, aquele que defende o agronegócio, a bancada evangélica, são representados pelo voto popular, assim como o PSOL é o partido que hoje representa a droga, o narcoterror na bancada da Assembleia Legislativa. É o partido dele. É o partido que o maior ícone do partido, chamado Marcelo Freixo, se permitiu fotografar ao lado de narcoterroristas, regozijando, rindo da sua cara, dando um tapa na sua cara. Primeiro, Rodrigo, você fala como se Marcelo Freixo já tá fora do PSOL. Nem ele aguentou o PSOL, né? Talvez você... Tá no PT, tá no PT agora. Já saiu, foi PSB, nega as coisas que dizia. Então, não fala do Marcelo Freixo para nos enquadrar, porque você sabe que não é verdade, né? Que não tem nenhuma relação com a gente. Agora, o que você fala, né? E eu acho que você falou aqui de socialismo e liberdade, eu até fico vendo assim a forma como você diz, porque há uma incongruência total, né, do que é, inclusive, o socialismo. Né? O que se tem na Venezuela e que teve em alguns lugares são defecções daquilo da proposta original que nós sempre defendemos. Basta ver que apresentamos, inclusive, sobre a Nicarágua, né, uma crítica a nível lá do Congresso Nacional sobre o governo lá existente, lá de Ortega, que nada tem a ver com o que a gente pregou enquanto socialismo. A Venezuela, nós, assim, também defendemos, e nós do PSOL, e eu em particular, e o grupo da qual atuo, também temos críticas à Venezuela. Agora, vocês têm uma posição diferenciada e seletiva em relação a algumas ditaduras, como é o caso da família Bolsonaro, que foi lá para fora para trazer joias relacionadas a esses governos. Então, é muito seletivo. Agora vamos deixar ele também, hein, deputado, vou deixar ele responder também em relação a essa questão do Bolsonaro nunca foi um ladrão, diferente do presidente dele, né? O maior ladrão da história do Brasil. Então eles ficam tentando criar narrativas, que é a especialidade. Na verdade, eles seguem a cartilha gramscista à risca. É uma cartilha de imposição de narrativas, de tentativa de detenção do monopólio das virtudes, que é o que eles fazem o tempo inteiro. Se a causa é nobre ou supostamente nobre na cabeça deles, eles se acham no direito de utilizar qualquer ferramenta, qualquer instrumento para impor aquela determinada narrativa. E a mais clara ação que eles protagonizam diariamente, inclusive essa que tenta taxar o enfrentamento ao crime no Rio de Janeiro como um genocídio do povo negro. Eles utilizam a lógica de assassinar as instituições. É o que tentam fazer descredenciando o povo evangélico, por exemplo, o tempo todo. A pauta dos costumes, que é algo que nós, conservadores, defendemos. E, por sua vez, destroem as famílias. Que, diferente daquela narrativa que a educação salva vidas, que a educação diminui a criminalidade, a família, como a premissa basilar da sociedade, é a que salva, é que afasta o jovem do crime. E é justamente a família que eles destroem, inclusive com essa pauta de defesa da droga. É uma narrativa clara. Então, óbvio, não tem cego aqui. A gente sabe que o Rio de Janeiro, há muito tempo, é uma cidade violenta. É uma cidade que tem a presença de facções criminosas. Mas tem solução? Claro, a principal solução que passa... aos dois. A principal solução que passa por algo de médio a longo prazo, que é o trabalho, que é o desenvolvimento, que é uma educação emancipadora e não doutrinadora, como eles defendem. Isso é uma solução a longo prazo. A excelência já está melhando o vocabulário. Já está falando de educação emancipadora. Daqui a pouco vai reivindicar Paulo Freire. De jamais. Eu rasgo o Paulo Freire, que é a antítese do que a gente pensa na educação. Que eles defendem, você está melhorando, cara. Eu acho que você está melhorando. Mas o fato é o seguinte, tchau. Existe uma solução de longo prazo, que é o investimento, desenvolvimento econômico, que é a geração de emprego, o maior programa social, já dizia Ronald Reagan, que é outra figura que eles têm hoje, ERISA, mas o emprego, não tenho dúvida disso. Agora, a gente precisa enfrentar a criminalidade com rigor.
E é isso que o Rio de Janeiro tem feito. Operações policiais salvam vidas. E fica aqui só um questionamento. Imagina uma família dentro de uma favela que tem a sua filha julgada pelo Tribunal do Tráfico, condenada pelo Tribunal do Tráfico. A gente vê inúmeros vídeos circulando pelas redes sociais de jovens sendo espancadas, tendo o cabelo decepado, a navalha, a faca, pelo Tribunal do Tráfico. A quem essa família recorre, se não for a polícia? Uma deputada do partido dele, que se diz cria de uma determinada favela no Rio de Janeiro, há semanas atrás, estava lá fazendo a sua papagaiada de sempre e se viu numa guerra entre traficantes. Veja bem, não era uma guerra da polícia contra o tráfico, não. Entre facções criminosas dentro daquela favela. E para quem que ela ligou? Pro Batman? Pro Homem-Aranha? Não. Ligou pro 90, pra polícia. E ainda mais, deu carteirada de deputada ligando direto pro governador pedindo ajuda. Então a polícia tem que estar na favela e a polícia não é recebida com flores. A polícia tem que ter uma presença hostil, e é guerra, é tiro, é fogo cruzado. Não é a polícia que tem que estar na favela. É o Estado brasileiro que tem que estar nas comunidades e favelas. Isso é muito bonitinho, Tchau. É muito bonitinho, fala isso. A questão não é essa. O mundo não são flores, professor Josemar. O mundo não são flores. Leve alguém pra favela agora, vai ser recebido como? Eu vou esperar. Vai ser recebido com tiro, vai ser recebido com bala. Deputado, não é fácil, né? Eu acompanhei várias operações e a PM já chega logo nas ruas de acesso, já... Não, eu não estou dizendo da lógica de você chegar ali que tem um confronto. Isso... Seria inocência da minha parte se eu falasse isso. Eu estou discutindo de um projeto global que a gente vai resolver o problema. Mas tem jeito? Isso tem jeito. A diferença que nós temos aqui é que, para o colega, né, para o deputado Rodrigo Amorim, é mais ostentação, mais violência sobre aquela comunidade e ficar numa política de enxugar gelo. Eu estou dizendo que não. Eu acho que nós temos que ir na raiz do problema. A raiz do problema é o seguinte: existe toda uma cadeia produtiva que envolve o narcotráfico, né, e o tráfico de armas, tráfico de drogas e de armas. Essa é a questão central que a gente tem que bater. A maconha não é plantada no morro. As armas não foram fabricadas ali. Agora, se a gente atua num sistema de inteligência claro e efetivo, né, que até agora o colega não falou, e quando se refere a isso, a gente começa a diminuir os índices. Eu acho que essa é a discussão. O que acontece hoje, com essa guerra que a gente acaba vendo, porque é uma guerra, e o colega reconhece isso também, é apenas um isolamento de uma área e de um local de maioria negra e pobre. Essa é a questão que a gente está aqui debatendo. Solução existe? Existe. Agora, não basta também o Estado brasileiro ter apenas o seu braço, não seu braço repressivo. Armado. É preciso que o Estado brasileiro entre nas escolas, entre nas comunidades e favelas, com escolas, com serviços sociais, com políticas efetivas de sociabilidade. E olha mais, eu vou dizer mais, no Rio de Janeiro é diferente. Se você for discutir a capital e se você for discutir a Baixada Fluminense e São Gonçalo e os municípios periféricos. Porque aqui na capital, inclusive, você vai ter um conjunto de serviços que vem, inclusive, de ONGs, que vem de universidades que estão próximas, diferente das periferias. Então, o debate é muito mais profundo. Não é um debate apenas... Mas o debate está bom. Mas o debate tá bom. Eu acho que o Rodrigo está... Mas eu vou além. São bem claras. Veja bem, Tchau, me permite. Claro que não tem ninguém aqui cego à ideia de se levar serviços para essas áreas marginalizadas, serviços públicos. Até porque quem gostava do que eu chamo... tinha um programa da Regina Casé que glamourificava o ambiente da favela. Eu não vejo ninguém feliz com aquele ambiente. Um ambiente sem saneamento, sem serviços, sem educação. E é uma narrativa também da esquerda querer glamourizar esse ambiente da favela. Quando, na verdade, a gente tem ali 99% de pessoas de bem, mas tem uma parcela de criminosos atuando e que precisam ser enfrentados. Eu faço aqui, mais uma vez, trago números. 1.413 áreas dominadas por facções criminosas, sejam elas facções do narcotráfico ou das milícias. Que a gente faça um exercício muito rápido de 50 marginais para essas localidades, nós temos mais de 50 mil bandidos, que metade desses marginais estejam com fuzil, nós temos 25 mil fuzis no Rio de Janeiro. Se pega esse efetivo e soma aos 60 mil presos no Rio de Janeiro, são mais de 100 mil homens. Esse é maior que o efetivo das polícias. É uma guerra desigual para o lado do bandido. E a gente acrescenta um elemento que eles não falam. Eles vêm com essa lógica de que a gente tem que fazer carinho. Existiu até
política no programa estatutário e partidário deles, lá numa eleição majoritária, dizendo que a iluminação pública era o ingrediente, a luz salvaria o povo do Rio de Janeiro do crime organizado, que é uma tentativa, mais uma vez, de querer nos fazer de idiotas. Claro que o serviço público e a iluminação, a teoria das janelas quebradas já mostra isso, um ambiente organizado, cuidado, ele diminui a criminalidade. Agora, não é o principal enfrentamento. Agora, eu trago um novo elemento e gostaria da tua opinião sobre uma política que eles fizeram, que é a política do desencarceramento, que é uma política que faz com que o indivíduo fique à vontade para delinquir, porque sabe que não vai ter repressão, sabe que não terá a efetividade e o peso forte da justiça e que ele não vai ficar preso. Então, essas audiências de custódia. A audiência de custódia que o cara é preso, e aí o Poder Judiciário, na primeira fala com o marginal, não está preocupado com o que ele fez. Está preocupado se o policial foi malvadão com ele, se tratou mal. Que história é essa? É a subversão da lógica. Um indivíduo criminoso foi preso em flagrante, está preso. No dia seguinte ele vai para uma audiência de custódia, o Estado, o Poder Judiciário não quer saber o que ele fez, quer saber o que o Estado fez com ele. O que você optou, opinião, deputado, sobre a audiência de custódia? Eu acho que tem todo um debate que a gente tem que fazer sobre a violação dos direitos humanos. Eu acho que isso que é o centro ali da questão. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas também não queremos que o Estado, em nome dessa guerra às drogas, dessa guerra à pobreza, porque é isso que é a verdade, venha aqui a ter a liberdade da barbárie, né, sobre as populações periféricas. Agora, eu queria voltar ao tema que você me fez a pergunta, eu acabei não respondendo, porque a gente acabou entrando... Sobre a violência. Sobre a violência. Existe, isso é um fato, né, a violência do ponto de vista do Estado. Existe a violência real e efetiva nesses espaços conflagrados. Mas ela é intensificada por um sistema de violência que vem do próprio Estado. Por exemplo, a discriminação. É ou não é verdade que a relação policial, né, do Estado opressor sobre as comunidades é diferente sobre os Estado opressor? Eu não posso ouvir isso, me calar, tchau. O Estado opressor... o Estado opressor é uma guerra, o Estado não é opressor, não, meu camarada. Meu deputado. O Estado não tem guerra. O problema é que o Estado não oprime ninguém. Não Pelo contrário, o Estado salvaguarda as premissas básicas que é a vida, que é a liberdade. Não, calma aí. Não existe Estado opressor, que papo é esse? Não, que liberdade existe em espaços que são ocupados e numa guerra entre a polícia, o tráfico e entre as diversas facções do tráfico, Rodrigo. Você está fazendo um florear, está fazendo um sofismo para fazer a discussão. Existe aqui uma diferença, o Estado tem diferenciações entre os espaços e áreas. Você vai numa área de uma camada mais nobre da sociedade, a polícia atua de uma forma. Você vai nas periferias, comunidades, favelas, o termo que você quiser usar, o Estado usa de outra. Então, se você não reconhece isso como realidade, nós estamos discutindo dois mundos paralelos. Essas periferias são os locais que tem o crime. Do Rodri Bob e o mundo real. O que ele alega, deputado. A máxima da equidade é tratar desiguais com desigualdade. Porque ele alega que lá naquelas regiões mais... Existe, inclusive, Inclusive, eu fiquei feliz com uma das suas falas. Sabe por quê? Porque você já começa a romper com a lógica da extrema-direita. Você virou e falou o seguinte, olha, 99% da população ali são população trabalhadora. E 1% de bem, pessoas de bem. Perfeito, concordo contigo. O que não é o comum nos discursos da extrema-direita faz lá na LERJ. O que? A extrema-direita fala que a população de favela é marginal? Não. Nunca inclusive, vários dos seus colegas dizem o seguinte, como é que o ministro entra numa área onde todos os moradores são ligados ao tráfico? Onde todos os moradores não. Falam isso. Não. Você não. Tá vendo como eles deturpam a realidade? Você já começou a mudar. Tá vendo como eles deturpam a realidade? Ele tá negando que o Complexo da Maré é uma das principais áreas deflagradas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Ora, inclusive, 99% da população da Maré é população de bem. Porém, esse 1% de marginais causa um inferno e um terror ao Rio de Janeiro como um todo e para essa população de bem que está na Maré. Portanto, um ministro de Estado entrar sem escolta dentro de uma área conflagrada, onde qualquer pessoa não entra desavisadamente, é um escárnio com a população do Rio de Janeiro. Dentro das comunidades de favela na Maré tem escola, tem posto de saúde. Entre os trabalhadores e trabalhadoras que saem de outros lugares. Então eu lhe faço um desafio, deputado. Vamos juntos agora na Maré e vamos ver se nós não seremos com 5 metros adentrando a comunidade da Maré, se a gente não vai ser abordado por um traficante de comunidade de São Gonçalo pra gente... Tô falando da Maré. Entendeu? Em São Gonçalo o senhor é conhecido.
O senhor é conhecido. E essa conivência do pessoal com a Não, droga não não é sei. de hoje. Aí eu não sei como é que é o talvez eu não trato vá em São com você, Gonçalo. porque eu não sei Tô falando da qual- Maré. Não sei qual as relações. Eu não, de repente você tem ligações com algumas comunidades, de espaços Com controlados tráfico pela milícia- jamais. com a Com tráfico milícia, e, jamais. de repente, eu Com posso tráfico ser jamais. prejuízo nessa relação. Agora vamos discutir. Eu acho que a discussão foi boa, os dois lados falaram o que tiveram espaço para falar sobre essa questão das operações policiais. Agora eu vou passar a bola para o deputado Rodrigo Amorim em relação, também tem um assunto pessoal. O senhor quebrou a placa da Marielle, né? A vereadora faleceu e ela foi morta, né? Assassinada. E só agiria de novo? Como é que o senhor avalia essa situação? Com certeza absoluta agiria novamente. E, na verdade, faço uma pequena correção, se me permite, que não é quebrei a placa. Eu restaurei a ordem. Na verdade, o pessoal tem a mania de achar que uma pauta é nobre. Ele é o cara. É a guarda municipal. Restaurei a ordem. Restaurei a ordem. Porque a placa Eles não gostam à seria esquerda, gostam de viver na complicado. balbúrdia. Eles gostam de balbúrdia. Não, Eles não sei, gostam de até um onde eu ambiente sei, sem você não é de regra. esquerda pra viver Eles na gostam balbúrdia. de um ambiente sem regra. Eu fui lá e restaurei a ordem. Que ordem que ele instaurou? Porque é o seguinte, legitimidade institucional? Rua não tchau. teria É, placa. não, Ô, ele tchau. aquilo ali era um momento eleitoral que ele usou aquilo ali para se promover. Não, Essa quem é a usou foi o questão. teu partido. Não, Vossa As Excelência sabe muito disso. várias pessoas se elegeram na esteira de Ah, Marielle ali. não E vem vivem com até essa. hoje disso. Não vem com essa. Eu perguntei, inclusive, para uma deputada do partido dele quem lucrou com a morte de Marielle, e pergunto quem lucrou com a morte de Marielle. Seja financeiramente, porque há indivíduos que venderam a história, as inconfidências, os segredos de Marielle para uma empresa de streaming e ganharam muita grana com isso. E outros que vivem até hoje, sapateando no caixão de Marielle Franco, fazendo a bandeira de luta, a bandeira política, simplesmente para buscar voto. Agora, especificamente essa questão da placa, é o que eu falei anteriormente. O PSOL e a esquerda como um todo, eles têm a máxima de se acharem detentores do monopólio da virtude. Ou seja, se acham que uma causa é nobre, eles podem fazer o que quiser, inclusive delinquir. Pegar uma placa clandestina, que não foi aprovada pela Câmara de Vereadores, e colar por cima de uma placa indicativa da praça, de uma das praças mais emblemáticas da nossa história. Floriano. E aí eu fui lá e tirei essa placa. Simples. Restaurei a ordem. Isso. Agora, se isso virou um ato político, um gesto político, foi muito mais construído em cima do vitimismo, do mimimi e do blá 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 de sempre do pessoal do que outra coisa. Deputado, o senhor não é polícia. Não é polícia civil, muito menos policial militar. Quem matou, na tua opinião, a vereadora? Eu não quero ser leviano, por isso essa pergunta eu não vou aqui Aham. responder. Seria um ato de leviandade Mas da qual é minha a sua- parte. que o senhor Não, eu acha? acho que Milícia? pode ser. Eu acho que as investigações têm que ser resolvidas e mostrar. Até Eu Nesse acho- hoje- aspecto, concordo. Até acho que hoje, tem, mas até tem. hoje ninguém... Agora, tem uma questão Nesse que ponto eu concordo. A gente tem que cobrar o avanço das investigações. E agora, Até o agora que eu quero ninguém sabe discutir- quem foi prenderam os dois executores. nós queremos saber Mas quem quem matou mandou? e quem mandou Não, matar. quem matou foram o Lessa, né? Não, Olha, quem eu- matou e por que eu mandou concordo com matar. o professor Quem Josemar. mandou A gente matar? precisa saber quem mandou matar Marielle, como precisa saber a serviço de quem estava Adélio quando tentou assassinar o presidente Bolsonaro. Agora, Que é uma deixa eu discussão pegar que eles aqui. fogem. Não, deixa Eles eu falar fogem. aqui, eu Pode acho falar. que- E o Adélio era militante do partido dele. Vamos dar espaço para ele agora. Vamos lá. Primeira coisa eu fico, assim, olhando. Tô olhando aqui, ali, né, Frente nos a olhos- frente. É. Nos olhos de Mas é gato boa. angorá do Rodrigo Amorim. Eu tenho que decidir se eu sou cachorro ou gato. Você tem que decidir, você tem que decidir o que eu sou. Daqui a pouco vamos me botar até na comissão, não na comissão de ética, mas na comissão da proteção animal, porque eu tô comparando todos os animais a você. Que bom, fico E aí feliz. fica Tenho muito ruim, apreço pelos porque animaizinhos. É um desrespeito aos animais, não a você. Tá vendo? Essa Tá é a vendo? primeira Tá questão. vendo a retórica, tchau? É a segunda. Tá vendo? Você quer fazer um papo de Rodrigo, bom nível? É pô, sempre com ofensa. É sempre com para de latir, ofensa. para de É rosnar sempre com pra eu poder ofensa. falar. Para de latir, de rosnar para eu poder aqui Vamos falar. lá, vamos lá, Ele vamos está lá. incomodado com, ele tá Não, incomodado com a incomodado, verdade sendo vamos lá. desnudada. Por que você não deixa eu Aquela falar? velha Eu máxima. vim aqui pra um Aquela debate, velha ele não máxima. deixa eu falar. Conhecereis a Ele- verdade e a ele se verdade. acha doido. A verdade Cara, hoje vamos, libertará. vamos deixar. Esse processo é de Ele não- libertação. Vamos Ele deixar está ele conhecendo falar. a verdade. Ele perde. Ele está conhecendo a verdade e está partindo Mas para a ofensa. verdade, ela É não o que o tem pessoal monopólio, não faz. pertence à Está conhecendo a extrema-direita. verdade A verdade, ela não e tem está ficando cargo desesperado. Vamos lá. Está conhecendo a verdade e está ficando Vamos lá, desesperado. Agora vamos Está bater, ofendendo, senão- conhecendo a verdade. Senão o meu assinante Primeiro é o seguinte- não vai conseguir entender nada, entendeu? Ouvir nada. Professor, A verdade, pode primeiro eu quero falar. dizer para ele o seguinte, a verdade O Rodrigo não tem, falou a bastante. verdade não tem cargo comissionado no governo Cláudio Castro para ele ficar mandando, dizendo o que tem que fazer com a verdade. É. Essa é a primeira coisa que eu quero te falar.
Segundo é a seguinte, eu fico lisonjeado, estou olhando aqui nos seus olhos de gato angorá, para dizer o seguinte, como que é a insensibilidade sua, rapaz? Como que é a insensibilidade? A Marielle foi assassinada barbaramente, cara. Barbaramente. Houve todo um clamor internacional. E Vossa Excelência vem aqui e fala que quebraria de novo. Não reconhece em nenhum momento o crime bárbaro que foi. Tá vendo? Eles dizem que porque foi um crime bárbaro eles podem delinquir. Não é questão essa. Monopólio das virtudes. Eu tô aqui surpreso com a sua insensibilidade, cara. Ele está falando em relação à placa quebrada. Foi a minha pergunta. Insensibilidade. Eu não sei o que você pensa de religiosidade ou de vida, mas, cara, você pode ser um ser humano melhor. Você pode. Infelizmente, o que você passa aqui é incapacidade, insensibilidade frente a isso. Agora, vamos a outros debates. Quando ele falou aqui do caso que aconteceu com a deputada do PSOL, que foi... teve lá um episódio triste lá na Maré, né, envolvendo a deputada Renata Souza. Certo. Até nisso, o Rodrigo e a extrema-direita fazem um discurso de privatização, porque eles acham que a polícia tem que ser ideológica, só representar, só defender aqueles que têm afinidade ideológica com o discurso que eles fazem, que é um discurso completamente de violência, de ostentação, policialesco. A polícia é uma instituição do Estado brasileiro que tem o papel de servir a toda a população. Mas vocês querem destruir... Por favor. O senhor defende a desmilitarização? O senhor defende a desmilitarização? Me escuta, comandante. Porque senão você está aqui falando as suas bravatices e não tem o contraponto, a altura. Porque eu acho que você está muito acostumado a fazer aquela coisa da lacração de lá para cá, aí vai para lá, mimimi, e não quer debater as coisas com profundidade. Vamos debater as coisas com profundidade. Vossa Excelência pode ser melhor do que é. Essa é a questão. E Vossa Excelência simplesmente faz o discurso de privatização, como se a polícia tivesse que servir apenas um grupo. Isso não é a lógica de um representante do Estado. Isso não tem que ser a lógica de alguém que é um deputado estadual. Essa é a lógica de um miliciano que acha que os espaços policiais têm apenas que servir a sua ideologia, aos seus. Essa é a primeira coisa que Vossa Excelência fala aqui de muito equivocado. Vossa Excelência também cria, né, todo um arcabouço que desconsidera o debate que a gente está fazendo, que é o debate relacionado à rede internacional de tráfico de drogas e de armas, desconsidera a produção na sua cadeia produtiva, desconsidera a disputa da política de assistência social para dentro das comunidades. Esse é o debate que Vossa Excelência não está aqui fazendo. Está fazendo um debate de lacração, de mimimi. Na verdade, Vossa Excelência está sendo um grande mimizento desse debate. Né? Essa é aquela... Tchau, eu vou trazer números mais uma vez, se me permite. O governo Bolsonaro bateu recordes de apreensões pela PRF e pela Polícia Federal. O setor de entorpecentes, combate a entorpecente da Polícia Federal, bateu recordes internacionais de confronto, de apreensão e de desmonte desse aparato que vem de fora, de fato, vem de fora. Muito embora eles defendam, inclusive, a plantação de droga aqui no Rio de Janeiro, isso já está acontecendo, com a narrativa mentirosa de que se trata de algo relacionado a enfrentamento de doenças, do canabidiol, mas setores quase sempre ligados e com militância política ligada ao partido dele, tem implantações, eu dou exemplo aqui de Partido Alferes, ao arrepio da lei, ao arrepio do que coloca a lei, mas para suprir esse problema eu vou apresentar uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, já apresentei inclusive, que impede de uma vez por todas qualquer tentativa de plantação de maconha ou qualquer outra droga no Rio de Janeiro. E mais, eu sei que está tendo uma discussão nacional para descriminalização e flexibilização da lei antidrogas, defendida pelo seu partido, e para contrapor, nessa PEC também diz que para sempre no Rio de Janeiro é proibido consumir, usar, portar, plantar, qualquer diabo que vocês queiram fazer com a maconha. Mas essa conversa é uma conversa mentirosa, tchau. Porque, na realidade, quem privatiza o serviço de segurança são vocês. Vou dar outro exemplo. Você não quis que eu desse ele como exemplo, não. Mas Marcelo Freixo, que defendia a desmilitarização da polícia, que colocava o policial sempre colocou o policial como vilão, ele tem um exército particular dele, uma tropa dele, clandestina, porque esses servidores não estavam cedidos formalmente, mas eram policiais que ficavam a serviço dos interesses pessoais e particulares de Marcelo Freixo, com armas de longo alcance, com armas de guerra e fazendo a sua escolta, o blindando. Portanto, se tem algum miliciano aqui, esse miliciano se chama Marcelo Freixo.
E vou além. Não, Claro. Mas ele presidiu a CPI. Não, mas não está formalizado. Não está formalizado. Na verdade, bravatou muito nessa CPI para catapultar a sua carreira política. Mas eu vou além. E ela era assessora, a Marielle era assessora. Não, mas independente dessa questão, Ele Thiago, ignora os fatos independente dessa questão, né? E assim, quando eu falo da maré, eu repito essa lógica. Não pode alguém, um setor, um partido político, que é contra a polícia, chegando ao desplante de apresentar um projeto para desmilitarização, para diminuição da força, do aparato, do fortalecimento institucional das polícias, quando está em apuros, ligar para a polícia. Não que eu queira que a polícia haja somente para aqueles que têm a mesma ideologia, não. A polícia é para todos. Mas para a polícia ser para todos, ela é defendida por nós. Se nós implementássemos em conjunto, o que você está falando... O senhor é deputado estadual. Não, se nós implementássemos o que você está militar. falando, você está dizendo o seguinte: vamos criar um armamento à parte, nosso, para fazer a segurança dos nossos. Eu estou falando que as suas ideias não podem ser antagônicas. A deputada não pode chegar no plenário e sentar o porrete na polícia e no dia seguinte pedir socorro para a polícia. Rodrigo, sabendo que dentro do lugar que ela pediu socorro vai ter confronto. Rodrigo, você é tão deputado estadual como eu. Você tem seguranças requisitados. Assim, professor José, mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu 2 semanas após esse episódio. Teve uma operação na mesma localidade, na Maré. Os criminosos fugiram para dentro de uma escola em tempo de aula. E o discurso do seu partido foi de que a polícia estava invadindo a escola. Mas olha só, essa que é a questão, Rodrigo, que você não consegue entender. A forma como as operações policiais são feitas e esse enxugar gelo não resolve o problema. Então libera geral, deixa os criminosos à vontade. Não é deixar os criminosos à vontade. Até o debate é para tentar encontrar uma solução. Mas a solução, se a solução fosse simplória, como o nosso colega aqui, Rodrigo Amorim, está falando, qualquer um resolvia, pô. Está havendo hoje. É necessário que a gente tenha um sistema em vista em inteligência para atuar na rede internacional. Está havendo um desmonte do governo Lula, apoiado pelo senhor, desse aparato. Tudo aquilo que avançamos no governo Bolsonaro, assim como teve um desmonte do meio ambiente, que era a grande pauta deles, o meio ambiente. O que avançou no governo Bolsonaro se a gente for olhar? O maior número hoje, batendo recordes históricos de desmatamento no governo Lula. Ele está falando sobre o governo Bolsonaro diminuiu o assassinato, diminuiu o homicídio no Brasil. O governo Bolsonaro bateu recorde de apreensão de droga, fazendo um desmonte ao crime organizado. E, na verdade, o governo que o senhor defende está fazendo um desmonte ao aparato das polícias federais, PRF e PF. É só ver os números. É só ver os números, professor Josemar. É só ver os números. Essa narrativa que leva a uma questão que a gente não falou, ele fugiu do debate nesse sentido. Não fugi. Que é a sensação de impunidade defendida por eles. Infelizmente. Isso desmonta a criminalidade. Na verdade, o que eu estou entendendo aqui é que é difícil encontrar uma solução para a violência no estado do Rio. Você tem a opinião, senhor deputado, essa questão da inteligência, concorda? Inteligência, investimento em ação social, mudar o foco do centro do confronto para um conjunto mais geral. O deputado era mais ostensiva, a questão. Ostensiva. Porque não. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos, solução, os erros vão ser os mesmos. Essa é a discussão. O que ele está propondo de se fazer é o que sempre foi feito. E isso vai continuar sendo desse jeito, se for dessa forma. Essa é a nossa diferença central aqui. A nossa diferença central é, ele propõe ostensividade, enquanto nós propomos uma diferença. A minha proposta é simples e se resume a uma frase. Lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério. Só se leva pra cadeia pela polícia. É na cadeia ou no cemitério. Não tem outro lugar. Ou então filiado ao PSOL. Qual a sua opinião? Ou então filiado ao PSOL. Nas plenárias do PSOL. É na cadeia, no cemitério ou lá nas plenárias do PSOL. Não tem outro lugar. Não. Bandido filiado ao PSOL não tem, porque o Rodrigo Amorim ainda não aceitou a ficha de filiação. Jamais estarei lá. Jamais estarei lá. Jamais estarei lá. Até onde eu sei, nós nunca defendemos bandido porque eu nunca defendi o colega. Então, assim, nunca defendi o deputado Rodrigo Amorim. Então, não dá pra dizer que o pessoal defende bandido. Deputado, mas agora a questão é a seguinte. Bandido bom é bandido essa não, linha bandido dele, bom não é bandido que a gente tenha a possibilidade de prendê-lo, combatê-lo e ressocializá-lo. Diferente do que o colega tá falando aqui. Porque quando ele fala aqui de cemitério, qual é o critério para ser bandido ou não? O cemitério, para ele tá defendendo indiretamente pena de morte. Essa que é a questão. Não, tô dizendo que se confrontar e usar e enfrentar as forças policiais, tem que ter uma reação à altura. Você diz, Rodrigo. É o uso progressivo da força. Você recebeu o ataque, merece ataque. Simples. De deputado. Simples. Quer queira, quer não. Você é alguém que forma opinião. E quando você diz isso, você está dizendo o extermínio e você está defendendo a retaguarda jurídica do policial. Você está defendendo. Foi atacado o ataque.
Você está defendendo a médio prazo a defesa da pena de morte. É isso que você está defendendo, cara. De forma alguma. Eu estou É isso defendendo que você tá defendendo, se o Ele tá policial alegando confrontar se com o teve criminoso que o tiro- atacou, É. está referendado. Sim, Tem segurança agora, jurídica olha para só. isso. Não existe. E num Tem que haver confronto- respeito, tem que O que respeitar se as discute, instituições. inclusive, eu acho que está faltando da sua parte leitura do que é os direitos humanos, leitura do papel da polícia, leitura do papel de como se agir nas comunidades, periferias, de favelas, como você queira usar o termo. Porque a polícia ela tem o seguinte: nenhuma das críticas feitas pelo pessoal tem a ver com pessoas que morreram em confronto. O problema que nós estamos aqui dizendo é qual é a necessidade da intensificação desses confrontos e para onde esses confrontos chegam. Então, eu não Por quero exemplo, avançar. Rodrigo, olha só. Nós tivemos no Rio de Janeiro, em 2020, 170 mortos em 44 chacinas. Esse número aumentou É o que ele chama de 2021. chacina, eu chamo de faxina, tá? Inclusive aquela que teve no Jacarezinho. Aqui, 61, né? Chacinas. Faxinas. Tá bom, você vai chamar de que você quiser. Né? Existem pessoas Vamos que lá, falam vamos e lá. existem pessoas que Vamos. rosnam e latem. É. É exatamente isso. Daqui a pouco Então, estou precisando chamar a 195. segurança que está lá fora. Ele não deixa falar, o Né? cara... Vou chamar a segurança daqui a pouco. Ele tá falando os números aí que trouxe. Os números... A questão é a seguinte... Mas, ele- não, ele- não, mas eu quero uma ele- última opinião dele. Quero. Ele está dizendo que ele não baseia a lógica naqueles que foram nos bandidos em si. Mas o seu partido propôs e defendeu que fosse estabelecido ali um monumento para esses vagabundos que foram ceifados do nosso convívio brilhantemente pela Polícia Civil lá no Jacarezinho. Só não foi uma operação Foi no perfeita. Sentados Só pelo não foi uma Polícia operação perfeita, porque infelizmente um policial se vitimou. Porque saiu da viatura blindada para tirar uma Ô, barricada Rodrigo, e foi operação alvejado na perfeita cabeça é pelos operação- anjinhos que ele defende. Não. Operação perfeita não é operação que mata pessoas, que mata inocentes. Operação perfeita é aquela que prende, retira o material, as drogas, as armas. Essa é a operação perfeita. Mas nem sempre é possível, né? Claro, Em função do mas clima, né? Mas se você tem a perspectiva... O problema dele é que ele não tem essa perspectiva no horizonte da perfeição. Porque a Mas é perfeição isso para que ele... existe perfeição. É isso que... Não, o problema é o seguinte, é enxugar gelo. A política que o Rodrigo Amorim e outros defendem é a política de enxugar gelo. E que vai continuar daqui a 10, 20, 30, 40 anos a enxugar e a reprimir ainda mais a população da periferia. Porque, por exemplo, João Pedro, o caso do João Pedro em São Gonçalo. O garoto. O garoto. Que morreu no morro do Salgueiro. Exato, aquilo ali foi parte de uma, Foi de uma uma operação ação. da polícia. Exato. Que poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Até hoje o caso ainda está em investigação e não foi resolvido. Ou seja, isso acontece constantemente. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que estão dando errado, o resultado vai ser sempre o que está dando errado. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter aqui, fazendo um debate muito sério, muito honesto, sem... Mas o debate está bom. O debate os dois estão falando o que tem que ser falado na opinião de cada um, entendeu? Claro. Então vamos mudar agora rapidamente de assunto, falar sobre educação. Educação. O deputado Rodrigo Amorim entrou na época, até do lado do deputado, na época, Daniel Silveira, no Colégio Pedro II. Por que o senhor fez isso? Olha, meu irmão, que é vereador no Rio de Janeiro, o vereador Rogério Amorim, foi aluno do Pedro II. A minha família, em algumas gerações, desde o meu avô, foram alunos do Pedro II. Então aqui a gente reconhece a importância histórica do Pedro II, que vários personagens importantes para a nossa história, para a nossa sociedade, passaram por ali, um colégio tradicional. Agora, o que essa esquerda tem feito com o ambiente escolar e universitário é um assinte, é um tapa na cara da sociedade. Eu, além de ter estado no Pedro II, eu visitei algumas unidades e é sempre a mesma lógica. Você percebe ali um ambiente de profunda doutrinação ideológica, de aparelhamento por parte de partidos políticos, principalmente o PSOL, de lobotomização desses estudantes, tentando fazer com que eles, naquela máxima que eu falei aqui anteriormente, estão seguindo a cartilha gramicista ipsilíteres, desconstruindo todas as instituições, atacando a família e capturando os jovens como futuros militantes. Então, infelizmente, o Pedro II hoje se tornou um bunker da esquerda no Rio de Janeiro. É doutrinação ideológica, é aparelhamento sindical. Inclusive, alguns desses elementos Você saíram. viu lá, Rodrigo? Vi paredes Não, e o que murais. você viu, Vi paredes e murais repletos
de propaganda socialista. Repletos. Figuras do comunismo, foice e martelo, que eles dizem ser parte da formação do pensamento crítico, mas não é. Mas não é. Mas não é. Vejo professores militantes que tentam impor a esses jovens a sua versão da história, Qual a versão da história, Rodrigo? A versão de que, por exemplo, houve ditadura no Brasil. E não houve. Houve um governo militar que pode ter cometido equívocos, mas que libertou o povo brasileiro de uma ação comunista naquele momento. Então, o primeiro Rodrigo, ponto, é uma narrativa. Houve tortura, né? Eu não estou dizendo que não houve excessos ou não. Deixa ele falar. Mas houve excessos por ambos os lados. Fala, mas são narrativas que eles tentam nos impor o tempo todo. Tentam nos impor essa narrativa que já passou, de colocar a classe trabalhadora contra o empreendedor, contra aquele que cria emprego. É o bem contra o mal o tempo inteiro. Tentam impor em sala de aula que existe uma perversidade, ou que o senhor sustenta o tempo inteiro aqui, que há genocídio do povo negro quando não há. O Brasil tem racismo? Tem racismo. Precisamos enfrentar esse racismo? Precisamos. Mas nós não vivemos um apartheid. E vocês tentam colocar o tempo inteiro uns contra os outros. São brancos contra negros, pobres contra ricos, homens contra mulheres. É o tempo todo. E isso tudo está sendo trazido para dentro de sala de aula. É só doutrinação o tempo todo. Rodrigo. É doutrinação. É levar a sexualidade, É levar a sexualidade para criança de 6 anos de idade. Mas Rodrigo, é o tempo todo isso em sala de aula. Como um instrumento de doutrinação deles. Ele como professor sabe. É professor de geografia. Eu vou contar daqui a pouco o que eu vi sexta-feira dentro da faculdade de geografia da UERJ. É desolador. Qual é a tua opinião? Lá, estava lá? Desolador. Estava presencialmente. Aula não, porque aquilo não é aula, né? Uma palestra onde tinham 3 doutrinadores que já passaram pelo processo de doutrinação, sustentando para uma plateia de lobotomizados, eu não sei se entorpecidos pelo efeito da maconha, mas lobotomizados, tentando impor algumas excrescências, como, por exemplo, acabar de uma vez por todas por vestibular. Eles não se contentaram com a política de cotas, eles querem ir além, eles querem dar um passo a mais, eles querem acabar com o vestibular. Ou seja, é destruição em cima de destruição. É desmonte Rodrigo, em cima de desmonte. Professor Josemar, o senhor como professor, como é que o senhor avalia essa situação toda do Pedro II, da ida Primeiro, eu acho muito ruim. E fiz questão de ouvir o colega e até pedir. Desculpa, eu interrompi o âncora para ele poder falar. Nada disso. Quanto mais ele fala, mais ele se enrolava. Isso aqui é um debate democrático, ouvindo os dois lados. Falar, porque agora ele vai se enrolar. E é isso que aconteceu. Ele falou de práticas genéricas. Não disse e não debateu do ponto de vista do programa de sala de aula, né? E falou aqui de lobotização, falou de outras coisas aqui, né? Inclusive usando até um vocabulário, né? De um politicamente correto. Algo que é diferente aí, porque a extrema-direita não gosta dessas coisas de politicamente correto, né? Eu estou vendo que o Rodrigo Amorim, ele samba entre a extrema-direita e o senso comum, né? Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente debate sala de aula, o que você quer, Rodrigo, na verdade, quando você faz esse debate da escola, da possibilidade de escola sem partido, porque, na verdade, o que você quer é uma escola com mordaça, onde a escola não possa debater os temas centrais da sociedade, é isso que você quer. Como que você não vai debater hoje, na escola, a questão da violência sexual que existe? Como que nós não vamos debater dentro da escola a questão racial? Como que dentro da escola nós não vamos deixar de trabalhar um dos conteúdos que os formuladores do Escola Sem Partido, não sei se você sabe disso, gostariam de tirar do programa, que é a teoria da evolução. Aquela que vai dizer que as pessoas, né, são adaptadas através do... Não só as pessoas, os seres dialeticamente recebem a evolução, né, de Darwin, né, de Darwin e Lamarck. Obrigado aí pelo adendo. Como que a gente vai trabalhar uma escola que não tenha esses conteúdos e essas discussões? Como que nós vamos trabalhar dentro da escola, retirar a luta dos oprimidos, que não é trabalhada muitas das vezes dentro das escolas? Por exemplo, posso perguntar a Vossa Excelência, quantos quilombos existiram no Brasil? Vossa Excelência sabe?
Não é só Vossa Excelência que sabe, mas talvez 99,9% da população brasileira não saiba. E se eu perguntasse a Vossa Excelência e qualquer outro, Vossa Excelência ia chegar e dizer talvez o quilômetro de Palmares e talvez um ou outro quilômetro. Mas sabe por quê? Porque as escolas brasileiras forjadas no modelo, né, que nós temos conservador lá de trás, não discute essas questões. Vossa Excelência, daqui a pouco quero depois discutir com ele a questão da aldeia Maracanã. Aquele lixo urbano. Entendeu? Um lixo Vossa no meio do Rio de Excelência Janeiro, um lixo, não quer um lixo. discutir, do ponto de vista da história, da geografia, da biologia e até mesmo do português, as diversas contradições que existem na sociedade. A escola é um espaço de reflexão. Professor Josemar, o senhor fala de português. A Você vai esquerda falar tem a agora da narrativa. questão do- Claro, vocês tentam assassinar o vernáculo, criando um regramento que não existe Rodrigo, na nossa gramática. se você existisse Que história é essa de na época do todos? latim, Que história é essa de se todos? você existisse na Me admira um época do latim, professor defender isso. se você Essa existisse na excrescência época com o nosso que existisse idioma, lá do professor latim, Josemar. nós falaremos, todos iguais, falaríamos latim. Não teria o espanhol, não teria o italiano, não teria o francês, não teria o português. A língua é viva, Rodrigo. A língua é algo vivo. Antes se falava vossa mercê. Depois avançou para vossa... Vós me sei e você. Tudo bem. Você. Mas todos A é uma... língua, ela vai É uma evoluindo. narrativa política, uma imposição política de uma minoria. Não é o avançar do idioma. São essas excrescências o e idioma aberrações avança, que eles defendem em Rodrigo. sala de O aula. idioma avança à medida que a sociedade avança. Quando vocês fazem essa crítica, é uma crítica meramente ideológica, na qual vocês querem transformar a escola num espaço ideológico de reprodução de uma ideologia autoritária. Você quer discutir bem, fazer um bom debate de educação num determinado tempo? Olhe como aquela sociedade se organizava naquele período. É por isso que, por exemplo, as escolas da época da ditadura militar, que Vossa Excelência nega, porque nega a tortura, porque nega todo um conjunto de práticas desumanas que existiram, era uma escola altamente autoritária. Era uma escola onde não tinha liberdade de cátedra. Como é que a gente vai discutir a ciência? Né? A ciência tem que ter liberdade de produção, de conhecimento, num modelo científico como Vossa Excelência tentou fazer, né? Tenta a todo momento radical, que você diz. Né? Criminalizar. Então, eu acho que existe um equívoco muito grande na sua forma de ver as coisas e existe um desconhecimento do ponto de vista da educação. Você tem uma boa formação, porque a gente vê aqui, ou pelo menos floreia, consegue enganar as pessoas. Mas, Vossa Excelência falta um conhecimento mais profundo sobre o que é educação, sobre o que é os conhecimentos. Eu vou passar alguns livros para Vossa Excelência, de Moacir Gadotti. Não vou dar Paulo Freire, não, porque você leu, já Eles deu gostam, da fechada. eles gostam de Paulo Mas Freire, eu vou te dar Piaget. Moacir Gadotti, vou te passar Demerval Saviani, né? E outros Eles atores, gostam disso. para a gente poder Eles dialogar. gostam disso. Paulo Freire, Piaget. Agora, essa questão... A nossa diferença é o seguinte, ele prefere Piaget, eu prefiro Pinochet. Simples. É uma discussão, cada um escolhe o que... Né? Agora, Eu prefiro a vida, ele prefere a tortura. Olha, operação policial, educação, e vamos agora para o terceiro ponto, que é a questão lá do... Você considerou um lixo urbano, que é o Museu do Índio. Não, a aldeia Maracanã. Aldeia. Tchau, primeiro, não sei se o professor Josemar, que um cidadão vereador de São Gonçalo, conhece exatamente o que é aquilo ali. Não contaminado pela questão ideológica, não. Trata-se do maior equipamento público desportivo do mundo. Você fez uma vistoria, Maracanã, né? Maracanã, maior equipamento desportivo do mundo. Um dos maiores pontos de turístico do Rio de Janeiro e do Brasil. No coração da cidade, porque ali a gente está equidistante a qualquer ponto da cidade, ou seja, extremamente bem localizado. Aquele ambiente que tem o Maracanã, que tem o Maracanãzinho, que tem uma série de arenas desportivas naquele entorno, naquele complexo, tem uma área de 14 mil metros quadrados. Eu não estou falando de um pedacinho, não. São grande. 14 mil metros quadrados. Que foi o Museu do Índio, Museu para a Cultura do Índio. Como a gente tem outro museu, tem o Museu do Índio Botafogo. Mas, enfim. E aí, descendentes ou supostos descendentes de índio, eles se colocaram naquele local, foram objeto de doutrinação ideológica, com esse mimimi de índio, etc. E muito influenciado pela UERJ em frente, né? A UERJ usou ali como um quintal
os estudantes lobotomizados da UERJ, doutrinados pelo PSOL e companhia, usaram aquele quintal em frente, não só para consumir droga, porque o pessoal ia lá consumir uma droguinha, mas aproveitavam para fazer a doutrinação ideológica. Sobraram meia dúzia de descendentes de índios, e que tem ali todo um aparato de militância. Eles estão morando. Eles construíram uma muralha de alvenaria em volta, ou seja, estão favelizando. Aquilo ali é favelização, processo de favelização, que é ocupação irregular do solo. E mais do que isso, eu tenho relatórios, porque desde o primeiro momento do mandato fiz uma vistoria, fui hostilizado, atacado, tacaram um saco de cocô, feitiço, arco e flecha, tacape, palavras, xingamentos. É horrível. Te convido para lá, é terrível. Não, já tá terrível, tá marcado, a gente vai junto. Então a gente vai lá. Já marcou. Mas eu só quero deixar um adendo. Em plenário. Fruto dessa primeira ida, e aí um setor da imprensa me questiona, dizendo que algumas lideranças do PSOL tinham dito que eu estava fazendo um atentado à cultura indígena, que aquilo era afrontar a cultura indígena. E eu falei para esses indivíduos comunistas, assim como o professor Josemar, o seguinte: olha, se vocês gostam tanto de índio assim, vocês têm que ir para a Bolívia, porque além de ser comunista, é governado por um índio. E aí eu fui declarado pelo Congresso Nacional Boliviano persona não grata e por aí foi. O fato é, eu tenho relatórios da Polícia Militar dizendo que aquele espaço se transformou no entreposto de crime, porque em dias de jogos no Maracanã, aquilo ali fica abrigando uma série de produtos irregulares. Segundo, tenho relatórios da assistência social relatando a insalubridade, a ofensa aos direitos humanos ali dentro. Tenho relatórios da saúde que relatam um ambiente inóspito, sujeito a doenças que aquela comunidade está vivendo. Tem um relatório da Defesa Civil dizendo que aquele prédio está prestes a desabar e matar todo mundo que está ali. Ou seja, não é o suficiente para uma ação do Estado, para uma ação conjunta do Parlamento com o Poder Executivo. E vou além. Há uma decisão do Poder Judiciário dando a retomada daquele espaço para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Já está em fase final. Eles só fizeram ali um imbróglio jurídico, né, de tentar procrastinar o feito o máximo possível, de botar o embargo do embargo, mas a gente precisa agir. Não dá para esquecer aquilo. Eu acho que nós temos que sentar, conversar com os representantes da aldeia. Já existe uma proposta de comissão lá da LERJ dos Direitos Humanos que vai até o local e nós vamos ouvir aos aldeados que ali estão para que a gente possa ter uma resposta. Agora, ele chama de aldeado, que eu chamo de... é o jogo das palavras, aldeado. Mas aqui é para isso mesmo. Ele chama de aldeado, eu chamo daqueles vagabundos descendentes de índios que estão ali, índios noruegueses, porque são índios brancos de olho azul, a cultura indígena é essa aí que ele defende. Aldeados, olha que palavra que ele usa, tchau. Aldeados. Ele gosta dessa palavra. O Rodrigo Amorim, provavelmente, ele não gosta de palavras que ele não conhece. Então ele fica fazendo aquela coisa vai aprender agora, ele vai chegar em casa, vai mexer no celular para ver o que é aldeado, quais são as possibilidades que falam, o que é a extrema-direita. Vamos transformar aquilo ali no Vale do Silício, aldeia do Silício, vamos fazer isso. Transformar juntos, através das nossas forças, aqui nos seus olhos, na aldeia do Silício, levar desenvolvimento, preservar a cultura indígena, mas com desenvolvimento, não com balbúrdia. Não, você falou aqui que o Brasil é miscigenado, né, anteriormente. Tô olhando aqui, tô vendo seus olhos de gato angorá. Talvez se Vossa Excelência, a gente pudesse observar e formos olhar, Vossa Excelência tem descendência, alguma descendência indígena. Eu acho que deveria. Eu tenho árabe, português, índio, negro, tenho de tudo. Você deveria ter um pouquinho mais de respeito com seus ancestrais, com aqueles que chegaram aqui, que já estavam aqui na Terra. Tentar sair. Eles deviam produzir, deviam trabalhar para gerar emprego para o Rio de Janeiro, gerar produção, gerar divisa, gerar imposto. O trabalho que você tem é totalmente diferente dos indígenas. Essa que é mais uma vez uma incompreensão sua. Agora, frente ao eu gostei, quero agradecer os dois deputados. Não, tem mais uma pergunta. Lógico. Vai ter, o negócio tá bom, não vou poder. Eu tô aqui me divertindo da cara dele. Não, vai acabar assim? Não tá, não. Aqui, então, eu gostaria de agradecer, mas eu queria também a conclusão. O que vocês acharam dessa ideia, desse debate sobre... Porque a gente discutiu segurança pública, discutimos de uma maneira bem veemente, discutimos a questão da educação, foi agora para esse lado até da placa também da Marielle, dessa questão, foi da questão do Museu do Índio. Finalizando, quero dar um tempo bom para cada um. Como é que vocês avaliam esse tipo de debate? Isso é importante. Eu acho que cada lado tem que ser ouvido, entendeu? Eu quero agradecer muito ao deputado Josemar, que realmente ele foi
sempre solícito nessa minha pretensão de montar esse podcast, essa estreia. O Rodrigo também, afinal de contas, o Rodrigo foi também, no tempo todo, aceitou o convite. E os dois falaram muito bem sobre essas questões todas. E essa estreia eu tenho certeza que vai ser marcante na minha nova linha de podcast. Queria dar o tempo que vocês quisessem para poder opinar sobre toda essa... concluir sobre essa... Pode tirar para o ímpar aí, quem fala primeiro, mas... Não, eu sou gentil, embora ele não pareça. Assim, eu vou tirar para o ímpar. O problema é que o Rodrigo pode tentar fraudar o para o ímpar. Não faz isso. Não fala Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Como ele foge do debate, eu vou falar primeiro para dar a chance dele refutar depois. É o seguinte, em primeiro lugar, te parabenizar. De fato, a gente precisa de um ambiente... a gente tem falado tanto em fake news, em doutrinação, tanto por parte disso tudo que a gente discutiu aqui no ambiente escolar, mas sobretudo por um setor da imprensa. Então, te parabenizar pela independência e pela forma de utilizar uma ferramenta importante que é a internet e poder permitir esse tipo de debate. Claro que eu tenho a exata noção que muitas vezes a gente exacerba um pouco, que a gente pode passar um pouco do ponto na Assembleia, embora eu seja um cara que meça muito as palavras que eu utilizo, não sou leviano nas minhas assertivas e também não sou deselegante de falar palavrões, como também não é o estilo do professor Josemar. A gente passa do limite às vezes, a gente teve algumas discussões, inclusive uma recente muito dura, muito áspera na Assembleia, mas por outro lado eu fico satisfeito que isso ocorra. A gente vive numa Assembleia Legislativa que há pouquíssimo tempo era palco apenas de fisiologismo e de defesa de interesses pessoais particulares. Então, quando a gente tem ponto de vista, debate, embate, guerra, disputa ideológico, ainda que passe dos limites, isso é bem-vindo para a democracia. A gente está vivendo um ambiente no Brasil de dicotomia, de polarização ideológica, e é fundamental que nas casas legislativas a gente possa levar os nossos pontos de vista e a defesa daqueles que nos elegeram. Eu estou ali para defender uma parcela. Claro que nós somos deputados do Estado inteiro, de todo cidadão do Rio de Janeiro, de todos os municípios, mas a gente tem um compromisso com aqueles eleitores que me levaram, que levaram o professor Josemar. Então é isso que o nosso eleitor quer, que é a defesa dos nossos valores, das nossas bandeiras. Por mais que a gente tenha divergências que eu quero continuar tendo para o resto da vida, que no dia que eu pensar igual, o mundo acabou. Agora, é fundamental que essa discussão ela seja pautada na discussão ideológica de fato, na discussão de bandeiras. A gente tem percebido algo que eu tenho sido crítico. Eu, por exemplo, sou o primeiro réu por transfobia no Brasil. Em relação à vereadora, simplesmente porque medi as palavras que eu usei. Aceito a discussão que se você, no uso da sua prerrogativa de falar na tribuna, da imunidade material, inclusive consagrada pela Constituição Federal, se em algum determinado momento você atinge a honra ou ofende determinada pessoa, existe dispositivo, inclusive na legislação criminal, para reparar esse tipo de dano. O que me causa muita espécie, e isso me incomoda, é que haja uma tentativa de cerceamento da fala. Eu posso discutir 200 mil vezes, aceitar as provocações e as ofensas do professor Josemar, como fez aqui, inclusive, mas faz parte do jogo. Agora, serei duro também e veemente nas minhas críticas, nas minhas ponderações. Agora, eu tenho que morrer lutando para o direito dele falar o que pensa, sobretudo como parlamentar eleito. Há uma tentativa clara ali de alguns deputados, e aí não é o professor Josemar, ele não tem esse perfil, mas de criminalizar a ação contrária de um parlamentar, julgando ou taxando como violência política de gênero. Por exemplo, você confrontar ou discordar de uma parlamentar mulher, isso não significa violência política de gênero. Eu discordar de um parlamentar negro não significa racismo. Então, é fundamental que a gente, nesse momento de dicotomia... Pode ser, mas eu considero aberração as ideias, não estava me referindo à pessoa propriamente dita. Mas é uma discussão que eu topo ter, me defender, questionar, mas o que eu vou brigar o tempo inteiro, e eu acho que isso tem que ser um tema de união entre a esquerda e a direita, é a prerrogativa do parlamentar em poder se expor, em poder dar as suas opiniões, respeitando, claro, os limites da educação, os limites da ofensa pessoal, mas é fundamental que a gente possa ter esse ambiente polarizado, esse ambiente de dicotomia ideológica, que é fundamental no Rio de Janeiro e no Brasil hoje, e que a gente possa, dessa maneira, tentar encontrar
um consenso, tentar avançar e fazer aquilo que a gente foi eleito, que é levar um Rio de Janeiro melhor, um Rio de Janeiro com menos criminalidade, seja no ponto de vista dele, com mais ações sociais, com mais inteligência, ou se seja no meu ponto de vista, com mais confronto, mas em última análise a gente quer um Rio de Janeiro de paz, de desenvolvimento, e é para isso que o parlamento existe. Então não retiro nenhuma palavra, não retiro nenhum confronto, aceito as ofensas, as provocações e as faço também. Agora, como que fez hoje, me chama de animal o tempo inteiro, me chamou de cachorro, de gato. Eu não vou refutar dizendo que ficou analisando o meu olho, sou pena de ser taxado de homofóbico também, não serei não, tá? Serei respeitoso, por mais que Vossa Excelência aprecie meus olhos. Mas o fato é, esse ambiente em que pese as ofensas, em que pese a briga, eu acho que é salutar para a democracia, é fundamental que a gente faça esse contraponto com respeito e com embasamento. Então, agradeço a possibilidade aqui de dialogar contigo, de estrear, e agradeço também aqui a presença do professor Josimar, que é um deputado que faz um embate ali, consubstanciado em elementos que ele acredita, mas que faz um debate de bom nível, é isso que a gente precisa. E não vamos esquecer também, só para, se você puder até ser um pouquinho, não vou me alongar na pergunta, muitos policiais PMs mortos, né? Sim. Né? Esse ano, isso provoca... Policiais negros, inclusive, tá? Sim, essa é a questão. Eu quero, primeiro, dar vida longa ao seu programa. Agradecer Obrigado. De coração ao convite, a quem pensou nesse debate nosso aqui. Agradecer também ao Rodrigo pela presença aqui no debate. Sempre, como eu digo, nós vamos fazer o debate aqui, do ponto de vista aberto, nada por baixo, né? Eu sou muito reto, sou muito direto nas minhas falas, posso passar até um certo tom incisivo, mas quem é incisivo no que diz é porque tem firmeza de propósito ideológico. É porque acredita, né? Porque acredita. Então, eu acho que eu sou assim, eu acho que o Rodrigo também é. Em relação aos adjetivos caninos e animalescos, esses são parte da própria discussão. Faz parte. Colega. É verdade. Né? Eu acho que a gente tem aqui... Nós não estamos aqui para fazer... Nós não vimos aqui para jogar flores no Rodrigo. Apesar dele gostar e querer. Mas, assim, a gente veio para fazer uma discussão política. Discussão políticas duras. Né? Quando eu falei a proposta do canal é essa. Né? Eu não teria nenhum problema se eu fosse um homossexual. É igual. Ao contrário. Talvez na extrema-direita isso seja um problema, mas aqui na esquerda não. Então, eu não tenho problema com essa coisa. Simplesmente falei porque é a questão relacionada aqui ao próprio debate e à própria discussão aqui dos nossos adjetivos. Acho fundamental, e eu acho que quem ganha com esse debate aqui não é eu, não é o Rodrigo, não é o Tchau, mas é a sociedade fluminense carioca. Porque a gente passa a fazer o debate aonde ele tem que estar. É o debate de alto nível, o debate com discussão, com argumento. Isso tira a possibilidade da fake news, isso tira a possibilidade da lacração, isso tira os extremos que não sabem por que são extremos. A gente vai ter aqui posições claras, duras. Perfeito. Ele tem uma posição que, ao meu entender, defende a ostensividade na questão da violência. Eu acho que é a posição dele, ele mesmo assumiu. Eu tenho uma outra visão mais focada nas áreas sociais. Temos diferenças profundas no que se refere à gestão do Estado. Teremos outros debates a fazer na gestão da economia, médio prazo, já aceito um convite para debater isso. Temos os debates a se fazer na gestão do meio ambiente, temos debates a se discutir, inclusive temas nacionais, por exemplo. A gente estava aqui discutindo o Maracanã, tem a questão do marco temporal, que é um debate que é importante se fazer. Agora, o que nós temos que ter claro é que, por mais que a gente tenha feito ataques e acusações, a gente foi sempre respeitoso no nível daquilo que é um bom debate, uma boa qualidade. Eu acho que isso é fundamental. E parabenizo o seu programa, vida longa. Parabéns. Parabéns aí, vida longa, e pode contar comigo sempre que quiser. Sucesso, meu irmão. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu. E se inscreva no canal do Tchau. Um abraço a todos.